Olá, pessoal, estamos aqui com Fátima Lisboa Nascimento. Fátima, ela participou do dossiê da edição número 66, falando sobre storytelling, e vamos bater um papo com ela para que vocês conheçam um pouquinho de Fátima, quem é Fátima, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, e no final desse vídeo eu vou contar para vocês uma surpresinha a mais, que na edição que vem vocês vão ter muito mais Fátima, ok? Então, Fátima, conta um pouquinho aí para o pessoal, quem é você? Pergunta difícil, hein? Quem sou eu? Uma das mais simples e fáceis. É mais fácil te contar um pouco o que eu fiz e o que eu faço. Assim, me formei em administração, depois eu fiz um mestrado em qualidade, que revolucionou minha vida, virou minha vida do avesso, porque quando na carreira de administração a minha meta era comércio exterior, eu já atuava na área. A última grande corporação que eu trabalhei como CLT e na área de comércio exterior foi a HP. E daí, quando eu entrei no mestrado, eu descobri a consultoria e a facilitação de grupos, eu fiquei absolutamente apaixonada, abandonei a HP e falei, eu quero ser facilitadora de grupo. E segui a minha carreira, já estou nessa área há uns 20 anos. Fala um pouquinho sobre o começo do seu artigo. Você tem uma frase que você coloca lá para identificar você. Conte-me a sua história com um agradecimento e encontre o reino das infinitas possibilidades dentro de si. Como é que surgiu essa frase que a gente nota que ela é uma frase de muito poder? O Robson fazia alguns anos que eu não ouvia. Ele veio a São Paulo com alguns compromissos e, por alguma razão, assim, daquelas sincronicidades, despertou uma saudade dentro dele. Ele me ligou, vamos tomar um café. E aí fui tomar um café com ele e papo vai, papo vem. No final ele me convidou para fazer o artigo. E que o tema da revista era storytelling, mas aí ele sugeriu que eu fizesse conexões do storytelling com a investigação apreciativa. E a investigação apreciativa, ela usa muito a força das histórias, né? Então eu comecei ali naquele café conversar com o Robson sobre o que eu poderia escrever nesse artigo e já começou a brotar as inspirações, né? Em relação... Porque a investigação apreciativa traz muito isso, de olhar para as pessoas se reconectarem com as suas fortalezas e com as suas capacidades mais positivas. E como que se faz isso usando a metodologia da investigação apreciativa? O primeiro passo, que é a descoberta, é através da contação de histórias de sucesso, de histórias que foram o ponto alto da vida da pessoa. E o foco é no indivíduo, ainda que seja uma metodologia para fazer um processo de transformação organizacional, de mudança, de planejamento voltado para o coletivo. Esse passo do processo é individual, assim, são as histórias de cada pessoa que vão compor esse grande mosaico, essa orquestra maravilhosa, que é o que nós, como seres humanos, podemos fazer, né? Uhum. E aí, quando você vai para todas essas teorias que estão muito na moda hoje em dia e remetem muito à física quântica, por exemplo, né? Se fala muito assim, você pode criar a sua realidade, é você que cria a sua realidade, é você que cria a sua realidade. E aí uma outra premissa é que está tudo disponível no universo. Nós, que seres humanos, nós que não sabemos, muitas vezes, acessar todas essas coisas que estão disponíveis, que são um grande banquete da vida para todos nós, né? Nós nos embananamos todos
nessa jornada para se servir desse banquete, né? E aí, às vezes, as nossas más escolhas viram uma meleca. E então é um lugar de infinitas possibilidades. Então, como é que eu me conecto com esse lugar das infinitas possibilidades, que é um tema que remete também muito ao futuro? O segundo D da investigação apreciativa é projetar imagens poderosas de futuro. Uhum. Então, para eu projetar essas imagens poderosas de futuro, eu preciso acreditar que as infinitas possibilidades existem, para eu me libertar das limitações do momento presente e olhar para a vida, para o mundo, para os desafios de uma maneira mais ampla, mais expandida, né? Então, essas duas coisas em relação ao passado, ver as histórias que foram ponto altos, e em relação ao futuro, projetar essas imagens maravilhosas, são duas chaves, assim, incríveis. Com certeza. Bom, o Robson chamou você para você participar desse dossiê por causa dessa sua ligação tão forte com a investigação apreciativa. Aliás, eu falei para o pessoal que ia contar a surpresa depois, mas vamos contar já. Você está já coordenando o dossiê da nossa próxima edição, que vai tratar sobre investigação apreciativa. Então, vai ser uma oportunidade para o nosso público de conhecer investigação apreciativa muito mais a fundo. Esse seu artigo na edição sobre storytelling, você já dá uma palhinha, mas isso vai ser um aperitivo frente a tudo que está chegando por aí. Então, Verdade. Conta um pouquinho o que é investigação apreciativa e como é que ela chegou até você ou você chegou até ela. Então, eu falei que eu comecei falando do mestrado em qualidade, lá foi um lugar, eu fiz na Unicamp, e o mestrado que eu fiz era um mestrado multidisciplinar, que me colocou em contato com pessoas geniais, desde os professores até os coordenadores de cursos, os meus colegas de turma, que eram pessoas de várias formações acadêmicas e profissões também. E aí o mundo foi se abrindo assim à minha frente e nós fundamos o Instituto do Aprender, que foi um grupo que existiu por 15 anos, fundamos Dinâmicas Humanas, o grupo de Dinâmicas Humanas, que é um outro conteúdo, e nesse movimento todo de aprendizagem organizacional, ou uma outra forma de falar, as organizações que aprendem, que é um termo que foi cunhado pelo Peter Senge, eu fui convidada a vir para São Paulo num local incrível, que não sei se você chegou a frequentar lá, que era a Casa Willis Harman House, Santa Carana. Mas fui. Conheci. Então, e lá era um espaço de convergência e síntese que reuniam assim muitos empresários, gente da área da saúde, gente da área de educação. Era assim um lugar assim que reunia uma diversidade de pessoas também incríveis. E eles tinham a SOL, que é a Society for Organizational Learning. Só que é uma iniciativa é uma comunidade de aprendizagem que foi criada pelo Peter Senge, e nós queríamos criar uma comunidade desse tipo, mas 100% brasileira, explorando toda a criatividade do brasileiro, né? E um dos empresários que participava desse grupo, o Rodrigo Loures, ele tinha feito um trabalho profundo lá no Trimental, que ele conseguiu salvar a empresa, que a empresa estava falida, ele estava devendo assim os tubos, e aí quando ele conheceu o David Cooper Ryder, ele se deu conta que o que ele tinha, que o ativo mais valioso que ele tinha lá eram as pessoas. E ele ficou muito apaixonado pela investigação apreciativa e trouxe a investigação apreciativa para a gente. E nós fundamos o ELOS, que era a espiritualidade e liderança para organizações saudáveis, que foi também, que daí o Robson depois veio participar.
E aí, assim, eu costumo dizer que na minha história, na minha carreira profissional, eu sempre estava, desde que eu fui para o mestrado em qualidade, eu sempre estava no lugar certo com as pessoas certas. Porque aí eu tive a oportunidade de experimentar, assim, tudo que era de ponta, assim. Que chegou, por exemplo, 10 anos depois, ficou famoso no Brasil, mas 10 anos antes eu já tinha estudado. E aí eu tive a oportunidade de participar do primeiro team building do Brasil, que foi fazer a certificação em investigação apreciativa na Casey, que é a Universidade de Cleveland, né? E comecei a fazer os primeiros trabalhos junto com essas pessoas, sozinha. E aí foi, assim, a minha jornada mergulhada nesse tema, no início muito envolvida com o Elos, depois teve o BAWB, o Global Forum, grandes movimentos assim que foram acontecendo no Brasil, porque tinham algumas pessoas no Elos que queriam motivar grande número de pessoas, porque eles entendiam que as questões que nós temos para enfrentar no Brasil e no mundo de sustentabilidade, meio ambiente, são questões muito crônicas e urgentes, né? Eu era mais da turma que o fato de ser urgente precisaria atingir muitas pessoas o mais rápido possível, como uma grande frente de onda, assim, que fosse se espalhando, assim, pelo planeta inteiro. E eu gostava mais da abordagem de um processo continuado e de longo prazo. Então, eu acabei entrando no grupo que ficou uns 4 anos trabalhando na concepção de um programa de formação de líderes, e a gente implementou esse programa, e aí a proposta dele era essa, era trabalhar com grupos menores, mas uma proposta bem de longo prazo, assim. Então, nós usávamos muito a investigação apreciativa nesses grupos. Eu também trabalhei a parte de grupos grandes, trabalhei no Nós Podemos Paraná também, foi um movimento bem bonito. E daí, mais recentemente, eu apliquei na Unifesp, que é a Faculdade Paulista de Medicina, que ampliou, né? Em 7 anos eles viraram uma universidade multicamp, assim, e a gente fez um trabalho gigante lá, usando investigação apreciativa e conferência de busca do futuro, contratado pela diretoria. E fiz também um outro trabalho, que agora eu estou super feliz, que foi para a Faculdade de Medicina da USP, e que já passou por 3 diretorias, foi um planejamento para 10 anos, e já passou por 3 diretorias, e todas as diretorias estão dando continuidade, e agora teve um relatório de gestão com os resultados, aí eles me citam, enfim. É muito poderoso, assim, trabalhar com esse tipo de convite, né, para as pessoas investigarem apreciativamente. Você me perguntou no início, o que é investigação apreciativa? É uma ferramenta de gestão de mudanças, ela é aplicável em gestão de mudanças, em planejamento estratégico, em processos para fazer integração de times, equipes, em demandas de inovação, né, quando uma empresa quer fazer um processo de inovação assim, bem potente, mas ele é um processo sistêmico e participativo, né, porque ele envolve todas as pessoas, todos os atores de todas as áreas e hierarquias de uma organização. Eu posso fazer uma reunião de investigação apreciativa com uma pessoa e também posso fazer com 1000 pessoas dentro de uma sala, e não é palestra, é um grande diálogo. Aí você me pergunta como fazer diálogo com 1000 pessoas na sala. Então, é para isso que existe a metodologia, para que isso seja possível. Então, a gente diz que é um diálogo estruturado.
E esse nome, investigação apreciativa, ele passa por eu costumo pôr bastante foco em um dos aspectos dele, que é a investigação, que remete a saber fazer as perguntas. Então, é eu saber fazer perguntas para as pessoas a respeito delas mesmas, do sistema que elas querem melhorar, mas perguntas que façam com que as pessoas se conectem com a grandeza, com o que deu certo, com a grandeza, com o lado cheio do copo, com os recursos disponíveis, com tudo aquilo que pode servir de alavanca para o futuro que elas querem criar. Então, assim, a essência da investigação apreciativa é essa, aprender a fazer perguntas. Então, eu posso perguntar, um exemplo, né, de perguntas. Quais são os maiores problemas aqui? É um jeito de perguntar. Então, esse jeito de perguntar pode levar um time a ficar cansado antes de começar a resolver os problemas. Agora, se eu pergunto, quais são as grandes oportunidades aqui? Isso é instigante, né? Me instiga a querer superar desafios, a transformar, inventar coisas novas para fazer, né? Então, é olhar, é de verdade descobrir, prestar atenção em como nós fazemos as perguntas que nos guiam, né, pela vida fora, em qualquer lugar, na família, com os amigos, com o companheiro ou companheira, e nas organizações empresariais. E olhar para as organizações como um lugar cheio de vida, de possibilidades, de oportunidades, onde, assim, com muitos tesouros a serem desvendados, porque quem faz uma organização são as pessoas, né? São as pessoas que estão lá dentro. Se você tirar a pessoa, vai sobrar o quê? Vai sobrar uma estrutura que não vai ter mais aquela vida toda, né? Então, ela tem isso. E na investigação apreciativa, em termos de metodologia, né, para ser aplicada, ela é estruturada de uma maneira muito simples. São 4 Ds, que em inglês significa Discovery, Dream, Design e Destiny. Então, o Discovery é eu colocar realmente, colocar toda a minha atenção para descobrir, para olhar aonde existe mais potencial, onde tem mais vida nesse tema que eu quero investigar. Onde tem mais vida querendo florescer, onde tem mais vida e energia vital, que às vezes aquela vida está meio apagadinha, põe um pouquinho de água, igual uma plantinha, aí aquela florzinha abre, fica brilhante, né? Então, a ideia é essa, é olhar para esses lugares e se conectar com isso. Porque se eu quero ter uma BMW e hoje eu tenho um Fusca, o Fusca é tudo para mim. Eu preciso saber agradecer e celebrar esse Fusca. Ele que é a minha alavanca para o futuro. Ele que é o meu recurso disponível do agora, né? Então, transformar tudo nessa beleza. É ser capaz de ir para esse lugar, né? Que mais recentemente, né, depois de todos esses anos de investigação apreciativa, eu descobri a gratidão. Eu falei, nossa, tem tudo a ver, né? E não tem como uma pessoa se conectar com esse lugar da gratidão sem apreciar. Então, quanto mais eu aprecio, mais eu tenho que apreciar. Quanto mais eu agradeço, mais eu tenho que agradecer. E aí eu acesso esse reino das infinitas possibilidades, que a investigação apreciativa convida a fazer, né? O primeiro D é o Discovery, que vai para essa descoberta. O segundo D é o Dream, que é o sonho. Então eu faço a mesma coisa com o futuro, projetar imagens positivas de futuro. O que mais é possível? Como pode melhorar? Como eu posso ter mais disso? Qual é a causa desse sucesso que eu tive no passado? Como eu pego o aprendizado dessa causa e aplico aqui nesse desafio que eu tenho diante de mim para o futuro?
E no terceiro D, que é o design, é desenhar mesmo. Então, a gente usa muito a ferramenta da prototipagem, para eu pegar e procurar materializar esse sonho numa maquete, né? O protótipo é mais adequado porque o protótipo inclui os elementos intangíveis, né? Então, mas eu tento materializar o mais próximo possível essa realidade que eu quero no futuro. Porque tudo na vida que a gente faz começa com uma ideia. Uhum. E a ideia ela é intangível, você não pega tudo que esse processo criativo, né? Então, quando eu parto para a prototipagem, eu estou fazendo esse movimento de trazer isso para a terra, para o concreto, ainda que seja um sonho para 10, 20 anos, enfim. Uhum. E depois o último D, que é o destino, é realmente arregaçar a manga e carregar o piano. Então, vamos implementar tudo isso que nós sonhamos? Então, tem ações concretas que eu preciso fazer e demanda esforço, demanda movimento, demanda que eu caminhe literalmente. Que eu levante e eu caminhe e que eu use meus membros, né? Cabeça, coração e os membros, que são os braços e pernas, para fazer as coisas acontecerem, né? E aí, nesse movimento, muitas das coisas que eu planejei não vão acontecer exatamente daquilo, porque tem circunstâncias, tem todo o contexto no meu entorno que podem favorecer ou atrapalhar essa implementação. Mas aí eu tenho aprendizados a fazer com cada erro que acontecer, com cada coisa que der errado. Eu tenho muitas ferramentas que podem me ajudar a monitorar esse caminho, para eu poder fazer os checkpoints, olhar o que deu certo e rodar outras investigações apreciativas, quantas vezes forem necessários, num escopo às vezes menor, com um grupinho menor, com um grupo maior, em outros temas, né? Desdobrando para outros temas, enfim. Então, é uma estrutura simples assim. E por trás disso, a investigação apreciativa ela é aplicada através de um protocolo de perguntas que passa por esses 4Ds. E esse protocolo, ele é escrito de um jeito bem especial, né, seguindo os princípios da investigação apreciativa, que é o princípio positivo, o princípio da simultaneidade. Eu citei esses princípios no artigo anterior, né? Princípio da simultaneidade, princípio poético, princípio do construtivismo. Então, seguindo esses princípios, as perguntas são redigidas. Então, elas são perguntas que têm contexto, elas são um pouco mais longas, né? Porque que é para dar tempo e a gente aplica essas perguntas em processos de entrevistas, em dupla, né? Para começar. E aí o fato delas serem um texto narrativo, dá tempo da pessoa que está sendo entrevistada entrar no clima. Entrar no clima de se conectar com essas grandezas, né? Então, ela é muito simples nesse sentido, né? Eu acho que o importante é cada pessoa que for utilizar a investigação apreciativa colocar muita atenção nas perguntas. Inclusive porque no momento que eu faço a pergunta, a intervenção, a mudança também já está acontecendo. Porque essa interação, a outra pessoa já está se transformando e eu também já estou me transformando e eu nem sei disso, que eu estou me transformando. E isso conversa muito com o processo de coaching. Porque o coaching o tempo inteiro, uma tecla que se bate muito em relação em todas as formações de coaching, para as pessoas que dão coaching e tal, é a importância das perguntas. Só que antes da gente entrar no coaching, deixa eu aproveitar um pouco a sua fala tão rica. E enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui
que uma série dessas metodologias que estão chegando, elas são de uma simplicidade tão absurda, que nem essa que você falou, investigação apreciativa, vamos pegar o Word Café, vamos pegar a CNV, a comunicação não violenta, são coisas de uma simplicidade absurda. Só que essa simplicidade, a gente não pode se deixar enganar por ela, porque não é uma simplicidade para eu usar isso com o outro. Eu só vou conseguir fazer um uso efetivo disso depois que eu interiorizei aquele conceito dentro de mim. E essas metodologias, elas trazem para a gente a cobrança dessa coerência, né? Então, como dizia Gandhi, seja você a transformação que quer ver no mundo. Então, e essa é uma característica que eu noto muito em você. Essa coerência de tudo isso que você pratica com o seu dia a dia, com o sorriso que você traz, a abordagem que você traz para a gente. Eu acho que eu queria fazer esse comentário aqui. Obrigada. Então, assim, faz então essa liga agora disso com o coaching. Para quem aplica o coaching, é um cuidado com as perguntas, para saber que momento fazer que tipo de pergunta. E acho que com o coaching também, você tocou num ponto assim, muito sério, né? Que é eu ser exemplo daquilo que eu estou pregando, né? E não é uma coisa muito fácil. Eu pessoalmente já tive crises grandes em relação a isso. Assim, de chegar e falar assim, não, eu sou uma fraude. Bem-vindo ao clube. E aí que uma grande amiga, assim, nunca me esqueço, me ajudou inclusive ela é uma das autoras do próximo dossiê, que é a Ilma Barros. Eu estava uma vez desabafando com ela sobre isso. Aí ela falou, calma, Fábio, você também é uma buscadora. Então, não dá para você querer ser 100% modelo de tudo. Vai com mais calma. E aí isso me apaziguou, assim, internamente. Assim, eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu também sou uma buscadora, eu também estou aprendendo. Então, vamos, né, ser mais... eu posso ser mais gentil comigo mesma e pegar no colo os meus erros e as minhas atrapalhadas. Com certeza. E no processo de coaching, é isso, né? Porque, em primeiro lugar, eu me preparar, ser apreciativo, fazer uma investigação apreciativa comigo mesmo para me preparar, para poder trabalhar com o meu coach, ter uma diligência enorme com as perguntas e para investigar as grandezas dessa pessoa que eu estou atendendo e as fragilidades, conseguir olhar e junto com a pessoa, né, de um lugar de aprendizagem, um lugar de superação. Como é que eu posso olhar para isso e falar o que eu tenho que aprender com isso, por que eu me coloquei nessa situação, como eu transformo essa realidade, né? Quais são os meus ativos internos para transformar essa realidade. Acho que a grande conexão é isso, é escolher a investigação apreciativa como filosofia, postura de vida, e lembrar sempre dela, em especial nos momentos mais difíceis, né? Porque daí eu posso ajudar o meu coach a olhar e falar assim, não, peraí, você está achando que esse momento é muito difícil, você está sofrendo, você fracassou, você cometeu erros, coisas assim, né? Então você tem um desafio pela sua frente. Então vamos lá, vamos voltar na sua história. Qual foi o ponto alto da sua vida em relação a esse tema específico que você trouxe para essa sessão de coaching? Ah, mas não, eu sou muito ruim nisso. Não, vamos lá, deve ter alguma coisa. Ou um tema parecido. Vamos cavar até a gente achar. E a hora que a pessoa conseguir achar uma história
de um ponto alto naquele tema que ela acha que ela é o subnitrato do pó de nada, né? Tem o subnitrato do cocô, do cavalo, do bandido. Aí tem o subnitrato do pó, do cocô, do cavalo, do bandido. E tem o subnitrato do pó de nada. Se a pessoa estiver nesse lugar. Mas ela conseguir achar uma história do passado dela, que foi um ponto alto exatamente nesse tema específico, daí nós vamos cavar mais um pouquinho e falar assim, qual foi a causa de você ter tido para você ter tido esse sucesso naquela época nesse assunto? O que você fez de diferente que você teve sucesso? E aí pegar essa força lá de trás e trazer para essa questão que a pessoa está tentando resolver, né? E é uma coisa assim muito arraigada e muito cultural, né? Eu tenho uma pesquisa, não sei se você conheceu ela chama Betânia, acho que ela era da Dom Cabral, ela fez uma pesquisa vários anos, acho que faz mais de 10 anos, mas me marcou tanto, que foi publicado na Época Capital, que ela pesquisou em torno de 1.000 altos executivos e CEOs de grandes corporações para descobrir porque se eles eram felizes e por quê. E aí a grande descoberta dela é que 85% desses altos executivos e CEOs eram infelizes nas suas vidas pessoais, na sua profissão. Bom, aí você pega um dado desse, com a investigação apreciativa, o que você faz? Com a investigação apreciativa, você vai investigar por quê? Qual é a causa do sucesso dos 15%? Você não põe o foco nos 85%. O teu funcionário, o teu filho, enfim, alguém que fez uma tarefa para você, a pessoa trouxe o resultado da tarefa, você não vai pegar a tarefa e vai falar assim, nossa, que legal esse relatório. Vamos supor que seja um relatório. Ai, que legal esse relatório. Ai, mas você não podia ter feito essa partezinha aqui. Ai, faltou um negocinho de nada aqui. Tipo, 20% que pode ser melhorado ganha o holofote, né? E os 80% que foi bom. Isso acontece com o processo de feedback também, nas organizações, que são temas que os coachings trabalham bastante, né, com seus coaches. Então, para o feedback, por exemplo, a minha recomendação, se você quer aplicar a investigação apreciativa nisso, não dê feedback positivo e negativo na mesma reunião. Um vai anular o outro, e como nós vemos de uma cultura que a parte negativa impregna muito, a pessoa é capaz da pessoa esquecer todos os elogios que ela recebeu e vai ficar só com o feedback negativo, né? Então, separar, eu converso hoje sobre o positivo, amanhã, ou a semana que vem, a gente fala sobre o negativo, vamos misturar os domínios aí, né? Então, é um cuidado que eu posso ter como coaching usando esse espírito aí da investigação apreciativa. Fantástico. Pessoal, estamos chegando no final desse nosso bate-papo aqui com Fátima, mas calma que no mês que vem tem mais. Vamos ter um inteirinho sobre investigação apreciativa. Meu comentário final aqui é uma coisa que eu noto muito em toda essa tônica sobre a investigação apreciativa e essa conexão dela nesse nosso papo com a questão das histórias, né? Que é puxando a história, puxando as coisas para o lado bom, para o lado positivo. E no seu artigo você cita qual é a emoção que vem quando você conta algo negativo e qual é a emoção que vem quando você conta algo positivo. Isso me lembra muito Spinoza. Spinoza faz a correlação de alegria e tristeza com potência. Então, faz investigação apreciativa, você está olhando para aquilo que pode ser, aquilo que eu sonho, aquilo aonde eu quero chegar, meu olho brilha e minha potência aumenta. E
fazer as coisas e arregaçar a manga, como você falou, e acontecer. Então, a coisa que eu acho fantástica na investigação apreciativa é esse mundo de possibilidades, que eu acho que é a palavra que você mais usa, possibilidades vindas de você conectar com uma energia positiva que te leva para um estado alegre. Bom, o título do meu artigo da edição 66, né, em novembro, foi O Poder das Histórias que Você Conta. Fica aí o convite para que você que está assistindo esse vídeo preste bastante atenção em como você conta as histórias, suas histórias da sua vida. E preste bastante atenção em como você pode contar a mesma história de um jeito diferente, trazendo os aprendizados, trazendo o que deu certo e trazendo inclusive as suas dores, mas de um lugar de que é uma oportunidade para aprender, que é uma oportunidade para crescer, para se desenvolver. Então é isso, eu acho que as nossas histórias têm muito poder e nós precisamos cuidar bem delas. E uma outra coisa que eu gosto muito dessa temática aí das histórias é que uma boa história, ela também vai produzindo aprendizados por muitos anos, porque ela vai e volta, vai e volta. Daqui a pouco você lembra aquela história de novo, aí cai mais uma ficha, né? Tem mais um aprendizado em cima daquela história e é de uma riqueza ímpar, assim. Então, vamos cuidar das nossas histórias para que elas nos ajudem a levar uma vida mais gostosa, mais leve, mais alegre e com esse lugar, que eu acho que é um lugar que todo mundo busca de paz, de serenidade, né, de uma alegria gostosa. Com certeza. É isso. Muito bom. Gratidão, Fátima, por esse nosso bate-papo, por presentear os nossos assinantes e as pessoas em geral que gostam de coaching, que vão assistir esse vídeo, para dar esse gostinho a mais de conhecer um pouco mais sobre investigação apreciativa. E em janeiro nós vamos ter então a edição 68, falando sobre investigação apreciativa sob sua coordenação. Obrigado por hora. Eu queria só mais uma coisinha. Vamos lá. Quero agradecer mais uma vez ao Robson Santarém, que me deu essa honra, assim, que lembrou de mim, me convidou para escrever um artigo. Foi uma coisa assim que eu curti muito, assim, foi muito gostoso, assim, escrever o artigo. É muito delicioso esse reencontro com você também, assim, me senti muito honrada quando a gente conversou no telefone e você fez o convite para eu coordenar a próxima edição. Assim, eu tô realmente me dedicando de um lugar de muita vibração boa mesmo, sabe? De fazer diferença para a revista Coaching Brasil. Espero surpreendê-lo. Gratidão, minha querida. Um beijo e até mais, pessoal. Isso, sim. Legal. Beleza. Assim, com uma mão só, achei mais legal. Um beijo. Tchauzinho, beijinho. Beijinhos, beijinhos. Yes!